7, a gente vai iniciar. Igreja, e essa palavra aqui veio também de acordo com o testemunho que eu ouvi lá. Eu estava, na verdade, a semana inteira buscando alguns textos e lendo, estudando, e a pastora até falou: não é possível que você ainda não viu nada. Eu falei: não, eu estou vendo muita coisa, mas não é nada disso aqui ainda, né? E depois que eu vim de lá, a cabeça veio cheia de coisas, né? E uma delas, esse pastor estava nos explicando que Deus mandou ele fazer isso, né? Mandou ele largar tudo que ele tinha aqui e ir para lá. E ele fez isso, ele vendeu até o carro dele. Ele não quer você, ele tem plano de voltar. E ele foi para lá e ele falou que está vivendo uma coisa muito boa lá, mesmo com essa escassez. E quando perguntam para ele assim: e depois de lá, onde você vai? Aí eu não sei. Aonde Deus manda, Deus falou para mim ir lá e fazer o meu melhor a cada dia. O amanhã ele ainda não me revelou, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, gente, às vezes Deus até dá o objetivo, que era, desde quando ele era novo, ele já tinha no coração dele de ir para as nações. Na verdade, ele já foi para muitos lugares, mas ele falou igual esse não, mas ele já foi para muitos lugares. Então, Deus, às vezes, ele vai nos dar o objetivo, mas o caminho ele não vai nos revelar. Por quê? Porque se ele revelar o caminho, talvez a gente desista. Foi o que ele nos disse lá, né? Às vezes, se Deus fala: você vai passar por isso tudo para chegar onde eu quero que você chegue, às vezes você vai desistir no caminho. Então a gente precisa aprender isso. Quando Deus dá a promessa, comece a caminhar, e um dia após o outro ele vai abrir o caminho. Amém? Nós vamos usar alguns textos para poder esclarecer isso. Dentre deles, esse aqui, de Êxodo capítulo 3. O que acontece? O livro de Êxodo, a gente já sabe, vai falar da libertação do povo que estava no Egito e foi liberto, né? Através de Moisés. Então, aqui é o início da promessa. Amém? Todo mundo encontrou aí? Capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quando estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e de tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, uma terra boa e grande, onde mana leite e mel. Que terra é essa? A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, quando, igreja? Imediatamente eu te envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo e os filhos de Israel. Amém? Então, o que o Senhor falou com Moisés? Moisés, eu tenho um objetivo para você. Eu tenho uma missão para você. E a sua missão é tirar o povo do Egito e levar para essa terra aqui, para Canaã, a terra que mana leite e mel. Amém? Então, às vezes, Deus vai nos entregar a nossa missão. Agora, o caminho para a missão é que está sendo o grande problema, né? O processo. Nós muitas vezes recebemos a promessa de Deus, mas não estamos suportando o processo, não estamos administrando bem o processo. Entenda, há uma enorme distância entre a promessa e a conclusão da promessa. E essa distância chama-se caminho. E esse caminho, igreja, na verdade são os processos em que Deus nos submete para que a gente possa usufruir por completo da promessa. Porque talvez se a gente recebesse a promessa no dia, recebesse já a promessa no dia que Deus nos promete, a gente não tenha o coração preparado para receber tudo isso. Talvez isso nos afaste do caminho do Senhor, talvez isso nos faça desistir do Senhor. Então o Senhor tem um caminho que nos leva até a promessa, e esse caminho é um caminho de aperfeiçoamento. Amém? É um caminho de
Deus tem para nos treinar, amém? Ou seja, para quando a gente chegar onde Ele quer que a gente chegue, a gente saber o porquê que a gente está lá, quem nos colocou lá e de que maneira que eu vou agir naquela situação. Qual que é o problema? A gente às vezes quer cortar o caminho, ou às vezes a gente quer fazer da nossa maneira. O negócio com Deus é bem complicado, porque Deus manda fazer, e Ele manda do jeito que Ele quer. Ele nunca vai falar assim: Felipe, vai fazer tal coisa, como que eu vou fazer assim? Faz do jeito que você quiser. Não. Ele vai falar: Felipe, você vai para a Franca. Aí, na hora que o Felipe entrar dentro do carro, ele vai falar: você ia pela Jussara? Não quero ser pela Jussara, não. Vai pelo trevo aqui em cima do areal. Tá? Você vai virar, você vai a 80 por hora, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Deus, Ele tem propósito para tudo. No caminho vai ter uma pessoa, você vai dar uma carona para Ele, você vai levar Ele até tal lugar. Então, Deus vai dando os propósitos dele de acordo com o que a gente vai caminhando. E Deus não antecipa nada. Amém? Ele nos dá flashes. Por quê? Porque talvez Ele antecipasse, a gente ia desistir. A gente vai ver que o texto vai dizer isso aqui. E aí, igreja, o que acontece? O Senhor entrega a estratégia para ele, fala para ele ir procurar alguns anciãos e procurar o faraó. E aí ele fala que não é bom de palavras, então o Senhor vai e fala para ele com o irmão dele, nós já conhecemos a história. E o Senhor fala para ele que vai enviar ele até o faraó, e o faraó vai fazer o quê? Vai ficar com o coração puro, porque Deus vai endurecer o coração do faraó, para a honra e glória do Senhor. Amém? E aí acontece o que, igreja? Após isso, as 10 pragas. As 10 pragas, igreja, às vezes a gente olha lá e pensa que é aleatório. Na Bíblia nada é aleatório. Cada uma das pragas representa um Deus que eles tinham naquele lugar. Então, Deus primeiro destrona todos o plantel de deuses deles, para depois libertar o povo. Para quê? Deus mostrando que Ele é maior do que todos os deuses deles juntos, que derrotou os deuses deles para depois levar o povo. Amém? Mas eu não vou me ater a isso, senão a gente não sai daqui também essa manhã. Capítulo 13, versículo 17. Nesse caso aqui já tinham passado as 10 pragas. O faraó já tinha liberado eles para ir embora, então o povo já está pronto para sair. Amém? Versículo 17 diz assim, ó: ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Nós vamos conseguir pôr o mapa aí, cara? Eu pedi para o cara pôr o mapa, mas eu pedi agora em cima da hora, só para a gente entender um pouquinho disso aqui, que a gente ouve falar muito, né? Mas às vezes a gente não compreende o que a gente está falando. Cada um vai tentar pôr um mapinha ali e eu vou explicar sobre isso. Então, inicia e fala o seguinte, ó: Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Igreja, se vocês verem ali, ó, para cá um pouquinho em cima, ó, o Egito está ali, vocês estão vendo? No canto esquerdo aqui, todo mundo está vendo? Ó, baixa mais um pouquinho o mapa. Mais um pouquinho. Baixa ele, tem como baixar? Para ver a parte de cima do mapa. Se não tiver diminuído, dá para a gente ver. Aí não, aí vai mostrar, aí vai piorar. Volta lá naquele mapa. Isso aí tá bom. Só ver se mostra ele completo. Aí, pronto, deu para ver. Ó, então aqui nessa parte aqui, ó, está o Egito. O caminho que ele falou que ele não quis mandar ele mais curto, era marginando o mar Mediterrâneo ali, tá vendo? A setinha. E ali ia até Canaã, ó. Qual foi o caminho que o Senhor mandou eles fazer? Descer, vir até o Monte Horebe aqui, que está no finalzinho, e subir novamente. Basicamente, tinha uma linha assim, ó. E Deus mandou eles fazer assim, e subir para lá. Amém? Ou seja, eles deram uma volta no deserto, onde eles podiam ir direto.
basicamente, pode tirar essa palavra. Basicamente, para a gente poder entender, o caminho que eles fizeram foi de mais ou menos 500 quilômetros. E o caminho reto era de 200 e poucos quilômetros, menos da metade do caminho. Mas por que Deus enviou eles por esse caminho? Olha como que Deus é bom. Se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iam se deparar com quem? Com os filisteus. O que ia acontecer com o coração deles? Ia voltar para trás. Vamos acabar de ler o texto só para a gente fechar isso aí. Para que porventura o povo não se arrependa do passo dado ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Que é versículo 18. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. Embora os filhos de Israel tivessem saído armados, ou seja, estavam prontos para a guerra, tivessem saído armados do Egito. Amém? Então, olha só que interessante. Deus liberou o povo, eles estavam armados, ou seja, eles tinham toda a condição de lutar contra os filisteus e ir pelo caminho mais rápido. Porém, eles tinham armas, tinham povo e tinham Deus. E o que estava faltando? Uma mente liberta, que foi o que o Cadu falou aqui no testemunho dele. A mente dele estava cativa no Egito. A mente do cativo no Egito, que tipo de mente que é? É a mente do eu não consigo, eu não posso. E outra pergunta que o cativo faz: por quê? Então ele não consegue, não pode, por quê? Certamente, se ele vai reto, eles diriam: por que o Senhor vai nos colocar em guerra logo na saída? Ia gerar essa dúvida. Certamente, se eles vão pelo caminho mais curto, iam se deparar com os filisteus, e o Senhor diz: eles iriam se arrepender do passo dado. E aí o que eles iriam fazer? Voltar para trás. Mas Deus é bom e Ele nos conhece. Aí sabe o que Ele faz? Ele envia o povo por outro caminho. Amém? E presta atenção nisso. Versículo 21. No versículo 19 vai falar que eles levaram os ossos de José. Por isso que eu vou pular o 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho todo. E durante a noite, uma coluna de fogo. Quem ia diante deles, igreja? Então quem estava com eles? Deus. Então, ó, durante o dia, o Senhor ia diante deles, Deus, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. E durante a noite, uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante a noite inteira, nem de dia e nem de noite, igreja, não se afastavam deles. E aí Deus fala o seguinte: então, vocês não vão para o caminho mais curto, vocês vão pelo caminho mais longo. E o caminho mais longo, ele evitava essa guerra contra os filisteus. Só que tinha o que nesse caminho? O Mar Vermelho. E eles começam a caminhar diante desse mar, ou para o lado desse mar, e chegam a um vale, descem, e chegam a um vale, e se reúnem todos ali, e não tem para onde ir, só tem o mar na frente. Por que não tem para onde ir? Porque logo atrás já vinha o faraó, que se arrependeu de ter libertado, porque Deus endureceu o coração dele, e estava vindo para oprimir o povo de Deus. E aí, igreja, vem o capítulo 14, versículo 15. Eles estão diante do Mar Vermelho. Para todo mundo e começa a reclamar: vamos morrer todo mundo aqui. E aí Deus fala o quê? Então o Senhor indagou a Moisés: por que clamas a mim? Igreja, Deus já não falou que era para ir? Quem que estava com eles? Deus. E estava invisível? Não, tinha uma coluna de fogo à noite e nuvens durante o dia, e Deus estava naquele lugar, sim ou não? Então eles precisavam ficar questionando? Não, era só obedecer. Amém?
questionando as coisas, continuavam sem dar um passo de fé. E a gente precisa, igreja, dar um passo de fé em nossas vidas. Amém? E aí diz assim, ó: por que clamas a mim? Deus diz para Moisés: dize aos filhos de Israel que marche, avante, e tu levanta o teu cajado e estende a mão sobre o mar e o divide, para que os filhos de Israel atravessem o mar, caminhando sobre o chão seco. Amém? Não é na lama e não é com água no calcanhar, não. É o chão seco. Olha o que Deus falou: eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio de Faraó e de todo o seu exército, em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no Faraó e em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Versículo 19, olha que interessante. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Deus, retirou-se e passou-se para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e colocou-se atrás. Versículo 20. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. Igreja, o que Deus fez? Deus estava à frente e Deus foi para trás. Para quê? Para proteger o povo do exército egípcio que estava vindo. Ou seja, quando a gente está sob o cuidado de Deus, mal nenhum poderá vir sobre nós, porque Deus está cuidando, igreja. Então não precisa temer. Igreja, dá uma olhada quem estava na frente: um anjo. Você já imaginou que você ia com a guerra e você olhar: nossa, eles têm 1 milhão de soldados, nossa, quantos cavalos e cavaleiros, quantas carruagens. E você fala: e eu tenho um anjo. É um anjo. Vocês viram o que um anjo consegue fazer? Então era impossível vencer esse exército, era impossível vencer esse povo de Deus, não pelas suas armas, mas Deus estava com eles e um anjo do Senhor guardava eles. Porém a mente deles, Egito. E aí o Senhor faz o que então? Através de quando Moisés bate o cajado, abre-se o mar e o povo passa. Amém? E o povo passa, e quando o povo está quase chegando no final, está saindo do mar, vem então atrás deles, ali dentro do mar, o quê? O exército do Egito. E quando eles estão todos no meio do mar, e o povo de Deus acaba de passar, o mar se fecha novamente e todo o exército corre com seus cavaleiros, seus carruagens e o faraó. Amém? E Deus é glorificado através disso. Aí no capítulo 15 começam os cânticos e os louvores, porque eles chegaram do outro lado do mar. A Miriam começa a dançar, né? Aquela maravilha. E eles chegam a um lugar chamado Mara. Assim que saíram do deserto, chegaram a um lugar chamado Mara. Eu já preguei sobre isso aqui. Só que eu quero dar uma parada aqui só para a gente pensar uma coisa. Eles chegaram do outro lado do Mar Vermelho. Muitos dizem que essa passagem pelas águas representa o batismo, né? Uma nova vida do outro lado. Por que Deus passou isso para esse lugar tão difícil? Olha como que Deus é bom. Assim que eles chegaram lá do outro lado, eles vão começar a murmurar e vão querer fazer o quê? Voltar. Só que Deus não vai abrir o mar para eles voltar. Não vai. Aí, o outro caminho qual que é? O dos filisteus. Você não guerreiro nem para sair, vai guerrear para voltar? Vai nada. Deus não deixa a gente voltar para trás. Sabe disso? Porque se deixasse, o que ia ter de gente desistindo e voltando para trás? Sabe o que é o negócio? Quando Deus está no controle, Ele te dá até a oportunidade, mas aí você vai ter mais medo de voltar para trás do
do que de ir para frente. A decisão continua sendo nossa, mas Deus move tudo para que a gente continue e não volte para trás. E aí eles chegam às fontes de Mara. Amém? Versículo 22 do capítulo 15, ainda em Êxodo. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Então eles se alegraram, dançaram, porque é assim que funciona, não é? A gente está preso lá no Egito, traduzindo do mundo. Aí quando a gente está sofrendo demais, né? O povo do Egito castigando, né? Então chega no fundo do poço, o que a gente faz? Clama para Deus. Aí Deus já enviou o libertador, que no caso hoje é Jesus. É isso? Aí começa a nos tirar daquele lugar, a gente começa a se animar na caminhada, começa a ver que vai dar certo. Aí a gente faz o quê? Se batiza nas águas, dizendo para o mundo que agora a gente aceitou Jesus. A gente está demonstrando para todos que agora a gente tem um novo caminho, uma nova vida e uma nova oportunidade. Não é verdade? Só que aí, igreja, assim que a gente tem esse momento de felicidade quando a gente sai das águas, né? Aquela alegria, todo mundo rindo, batendo palma, cânticos, louvores, começam a vir as primeiras dificuldades, porque a caminhada ainda é longa. E a palavra vai dizer o seguinte: mais tarde, Moisés conduziu os filhos de Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam para dentro do deserto sem encontrar água. Aí começou o que, igreja? Começou o processo. E o processo, ele é dolorido. Todo processo, igreja, que é muito fácil, não é processo de Deus. Então, chegou na caminhada, batizou, e agora? Agora congresso, e agora? Agora é retiro, e agora? Festinha, não sei o quê, e agora? Carnaval gospel, e agora? Quermesse gospel, e agora? Malandro gospel, tudo gospel agora, né? Tá lá, até os malandro gospel, essa é a nova categoria, de malandro gospel. Então, todo mundo começou com muita facilidade. Aí o cara não quer deixar a quermesse, não quer deixar o rodeio, não quer deixar o carnaval, não quer deixar as músicas mudando, não quer deixar nada para trás e continua na igreja. Esse é o caminho fácil. Tem caminho fácil por Deus? Não tem caminho fácil, gente. O caminho do povo de Deus é o caminho que Deus quer, mas aí a gente não quer passar por nenhuma parte do processo. Olha, tá falando de processo aqui, vocês vão ver. 3 dias caminhando no deserto, sem água. Esse povo estava de que forma? Com muita sede. Não é pouca sede, não. Você vê que aqui na igreja, a pessoa vem de casa para cá, já chega morto de sede, uma caminhada de 15 minutos de carro, quando chega aqui na igreja, morre de sede. Então você vê, imagina 3 dias sem beber água. Olha o tanto que esse povo estava com sede. E aí o que acontece? Esse povo durante 3 dias sem água, versículo 23. Todavia chegaram a Mara, mas não lhes foi possível beber água dali, porquanto eram amargas. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado de Mara, quer dizer amargo. Então o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que havemos de beber? Igreja, presta atenção. Deus é Deus? Sim ou não? Aí ele pega o povo que está 3 dias sem água e leva uma fonte de água que é amarga. Aí a pergunta do incrédulo: para quê? A pergunta é: para quê? A pergunta é: se ele me levou para tomar água, bebe a água. Aleluia! Simples. Pastor, mas a água está amarga. Mas foi Deus que tirou. Deus vai levar todo mundo para beber uma água envenenada e morrer no deserto? Não. Então, se Deus levou todo mundo para beber água, toma a água. Agora vamos para a ciência. Será que existe esse poço até os dias de hoje? Claro que existe. Isso aqui é Bíblia, e Bíblia não é um livro de ficção, é real. Existe o poço de Mara. E até hoje tem águas lá. E já fizeram uma análise das águas do poço de Mara. E nessas águas descobriram o que, igreja? Que tinha potássio, magnésio. Vou resumir para vocês, que não sou nenhum nutricionista. Tinham todos os nutrientes que o povo necessitava para uma caminhada, inclusive por causa dos vermes que eles
as águas do rio Nilo não eram tão boas assim, eles tinham muito vermes. Então, ao longo da caminhada, eles iam precisar desse remédio. E remédio bom é amargo. Então, igreja, assim que começa o primeiro remédio de Deus para as nossas vidas, que é o mais amargo, que vai começar a caminhada. O que é o mais amargo da vida do crente? Eu saí da vida mundana, do mundanismo. Esse é o remédio mais amargo. Só que infelizmente, igreja, olha o que as pessoas têm feito hoje. Dá uma olhada. Então o povo começou a reclamar com Moisés, inquirindo: que havemos beber? Aí o que Moisés fez? Clamou ao Senhor, e ele indicou um arbusto. Moisés o pegou e o lançou sobre as águas, e essas tornaram-se boas para beber, ou seja, gostosas. Foi em Mara que Yahvé entregou aos israelitas as leis e ordenanças, e submeteu à prova a obediência do Senhor. Ou seja, igreja, neste lugar eles já iniciaram a desobediência. Então Deus pegou e transformou a água em água conforme eles queriam. Presta atenção, a vontade de Deus não é fazer a nossa. A vontade de Deus é que nós possamos fazer a dele. Então, se Deus manda a gente fazer uma coisa, para de reclamar e querer trocar as coisas de lugar. Vou voltar ao testemunho do bispo Pedro. O homem chega lá: bispo, estou para servir, em que posso ser útil? O líder fala, líder do local: pode lavar os banheiros. Imagina, não é o banheiro da sua casa, é um banheiro comunitário que todo mundo usa. Você vai lavar isso que dia? Todos os dias. O cara fazia muitos anos que não lavava o banheiro da igreja. Ele poderia falar: Deus, o Senhor me trouxe aqui, saí lá do Brasil, larguei tudo para chegar aqui para lavar banheiro. Olha o quanto eu tenho de bagagem, olha o quanto eu conheço da palavra de Deus, olha o quanto eu posso fazer. E quem que vai edificar a vida de alguém eu lavar banheiro? Poderia, não poderia? Mas ele falou também outra coisa interessante, que durante a caminhada dele ele aprendeu a não questionar, e ele não quer mais entender o plano de Deus. Para de querer entender a linguagem de Deus. Para de querer entender: por que, Senhor, que o Senhor me trouxe para essas águas amargas? É amargo e Deus te levou para beber? Bebe. Aleluia. E pronto. Está com dificuldade de fazer alguma coisa que Deus mandou você fazer? Faz. Para de perguntar, para de questionar, né? A gente viu o resultado. Ele lavando o banheiro sem falar uma palavra, quase que ganhou um lugar inteiro para Deus. Oh Deus, aleluia. Sem falar uma palavra, lavando o banheiro. Então para de questionar. Oh, Deus. E aí o povo começa a questionar e desobedece. E muitas vezes, igreja, a gente para por aí. E olha só que interessante. Dá uma olhada no que eu vou te falar agora. Versículo 26. Declarando, olha só o que o Senhor declarou para eles depois dessa papagaiada toda: se ouvires, olha só, depois que Deus falou, viu que eles não queriam obedecer, Deus entregou o quê? As ordenanças e as leis. E falou para eles o seguinte: se ouvires, atentos. De que forma? Atentos. Até hoje nós temos essa dificuldade, gente. O momento de mais distração na igreja é o momento da palavra. Distração é o oposto de atenção. Então, quando a gente não está atento, a gente está distraído, e a gente distrai com qualquer coisa. O culto não pode ter nada. Se tiver um mosquito, acabou o culto. Um barulho de ventilador, acabou o culto. Nada pode acontecer. E se não tiver nada, é o cabelo. Se for o cabelo, falando do cabelo. Se for alguma coisa, a pessoa tem que fazer. O pé dela sempre está com problema. Será que loucura que é? Só remela no olho. Qualquer coisa tem que arrumar para parar de prestar atenção e começar a se distrair. Mas o Senhor dá essa primeira direção: se ouvires atentamente a voz de Yahvé, o teu Deus, é só ouvir, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, só isso, se deres ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todas as suas leis,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Presta atenção nisso. O Senhor não tinha nada de seguir para eles, nem lei, nem ordenança, nem mandamento, nada. Era só obedecer. Para quem obedece não existe lei. Lei é para desobediente. A lei foi feita para desobedientes. Para obedientes não existe lei. Amém? Para quem faz a coisa certa não existe lei. A lei existe para o quê? Para prender. Prender quem? Quem está contrariando a lei. Para punir. Punir quem? Quem está em desacordo com a lei. Amém? Para quem faz a coisa certa não existe lei. Então, esse povo aqui, igreja, por eles não darem ouvido, não obedecerem, Deus fez o quê? Colocou toda uma lei. E aí falou o seguinte: se vocês seguirem isso agora, vocês não vão ter enfermidade. Só que se eles tivessem bebido a água que Deus tinha preparado, eles não teriam enfermidades também. Era só ter obedecido. Mas aí o que eles fizeram? Não, vamos fazer dessa forma. E aí Deus, então tudo bem. Existem dois caminhos, igreja com Deus: o mais fácil e o mais difícil. O caminho mais fácil é o caminho da graça, e o mais difícil é o caminho da lei. O da lei, eu acho muito difícil da gente conseguir chegar em algum lugar pela lei, né? Mas se você rejeitar a graça, só lhe falta, ou só lhe resta a lei. Aí continua, ele diz assim, ó: pois eu, o Senhor, sou Yahvé, aquele que te restaura. Então chegaram a Elim. Estava ali do lado de Elim, igreja. O que tinha Elim? Onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Então o que tinha ali do lado, igreja? Um oásis. Do lado da onde tinha água amarga. Se Deus não quisesse que eles bebessem água amarga, o que Deus poderia fazer? Pula e vai para esse outro lugar. Não precisava nem passar por ali. Mas a gente precisa entender que há necessidade de passar por processos. Então, antes do oásis, o que vem? A água amarga, que é o que a gente não está disposto a beber, que é o que a gente não está disposto a fazer. É assim que funciona em tudo, igreja. E quanto mais rápido a gente obedecer, mais rápido a gente sai da água amarga. É bem simples. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje vocês viram aqui, ó. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico no nosso louvor. E o Luan teve que segurar na bateria. Vocês viram isso? Faz poucos dias que ele começou a tocar a bateria. E ele já conseguiu. E ele está tocando no ritmo, porque você vê que todo mundo conseguiu cantar o louvor só na bateria. Então, se fosse o mesmo ritmo em todos os louvores, ninguém conseguiria cantar. Mas você vê que ele estava tocando exatamente aquele louvor. E por que ele está tocando já? Porque todo músico sabe qual que é a água amarga do músico. Aprender a tocar. Depois que você aprende, todo mundo gosta de tocar é uma maravilha, mas aprender é ruim. Todo mundo tem um sonho, né? Quem nunca pensou em pegar um violão e lá na praça saber cantar e tocar? Todo mundo quer. O problema qual que é? É que tem que aprender. Aí, o que acontece? Por que foi mais rápido o ano? Porque tem duas formas dele aprender. Ou ele vem, pega o que está aprendendo, está ensinando a ele, coloca em prática e começa a fazer, ou ele fica bravo, tenta outro meio que não é o comum e vai tentar da forma dele. E aí, igreja, funciona assim: quando você faz da forma que tem que ser feita, e ele vem aqui todo dia, ele consegue desenvolver isso bem mais rápido. Amém? Por quê? Porque ele está se submetendo a uma lição que não tem como correr para o outro lado. E com Deus é da mesma maneira. Às vezes a gente quer tocar um instrumento, mas não quer aprender. Eu não estou falando de ensaiar, não. Ensaiar é depois que aprende. Primeiro você aprende, depois você ensaia. E aprender é mais difícil do que ensaiar. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. O Demésio está ali, cabecinha dura para arrebentar. Ele está querendo aprender. Aí ele chegou para o Lucas, falou: Lucas, estou abafando o violão. Mas não é possível, né? Quantos louvores eu estou? 25 louvor. Poxa, 25. Só de começo, mas eu estou com um disco aí, um CD para mais de 1000 músicas. Falei: bicho,
Vixe, o Lucas falou, vixe, você toca o primeiro aí pra mim. Aí ele começou, prem, ótimo, segundo, prem, terceiro, o 25º, prem. Não, você não está tocando nenhum ainda. Mas você tem que começar. Primeiro você vai tocar nada. Você vai ficar fazendo assim com os dedos, sem tocar nada. Quem que vai querer mexer o dedo sem tocar nada? Ninguém, mas você vai ter que fazer assim com os dedos. E depois você vai ficar assim, não vai tocar nada. Então você vai ficar 1 ano sem tocar nada, só aprendendo os exercícios. Se ele quiser, ele vai fazer e com 2 meses está tocando. Se ele não quiser, ele não vai fazer e a vida inteira vai ficar sem tocar. E quando começar, ainda vai estar ruim. Assim funciona. É assim que funciona. E eu vou falar para louvor, mesma coisa. Cantar. Pode vir aqui com a minha voz maravilhosa e cantar. Pode. Mas a professora falou, tá vendo? Você tem um canudo aqui, ó. A Paula tem uma canudo aqui. Tem esse canudo aqui, fica soprando isso aqui. Você vai cantar? Não, não. Parece um besourão na casa soprando. Para cantar, aí quando ela cantava aqui no início, ela cantava assim. Não soltava a voz, não saía. Agora, mas sai a voz. Porque ela está aprendendo, e para aprender as técnicas, assim, agora vai fazer o barulhinho. Não está cantando? Não. Agora a vaquinha. E vai ficar fazendo isso 6 meses. Para depois cantar águas amargas. Agora vamos para a vida, né? Está facinho para vocês, né? Então vamos para a vida. Está precisando lá de parar de beber, parar de usar droga, né? Dar uma consertada na vida. Mas não, Deus não quer isso. Então fica aí tomando água amarga, queridão. Fica tomando água amarga. De vez em quando vem aqui, aí o pastor passa a mão na sua cabeça, fala uma palavra boa, você sai daqui e fala, nossa, que legal, bebi uma aguinha. Mas vai continuar reclamando, sabe o quê? Porque você não vai sair do lugar onde você se encontra. É assim que funciona. Não tem obediência, fica bebendo água amarga. Aí 20 anos depois, esse povo aqui, filho, 40 anos depois, onde que estava? Bebendo água amarga. Se fosse um povo obediente, 200 quilômetros, igreja, você andando de dia e de noite, você acha que você demora quantos dias? Vamos pôr que você consegue caminhar pouquinho. Vamos pôr 10 km por dia. 10 km por dia é pouco, né? Vamos pôr sair daqui em Tirapuã. Num dia é 8 aqui em Tirapuã, daqui em Tirapuã é 8. Você vai gastar um dia para daqui em Tirapuã, não vai. Então vamos pôr que você 10 km por dia. 200 km quantos dias? 20 dias. Em obediência. E desobedecendo? 40 anos. Aí, querido, é uma questão de escolha. Ou obedece e rompe, ou fica no deserto fazendo o quê? Rodeando. Vocês viram lá, Deus em vez de falar, pessoal, vai por aqui, porque se fosse um povo obediente, Deus falava, pega o caminho daqui, tem os filisteus lá, vocês vencem eles, pega reto, já vai chegar em Canaã. Pode tocar quente pelo. Vai margeando o mar aqui que você chega lá. Mas aí, como é um povo desobediente, aí Deus fala, vou ter que tratar da desobediência desse povo. Então vamos pegar lá para Horebe. Aonde está Horebe? Monte Horebe. Lá no final do continente asiático. Então vamos pegar para lá, depois nós sobe, vai fazer 2 curvas, rolar um pouquinho para a gente chegar lá. Aí, igreja, o caminho mais longo, quantos quilômetros que era mais ou menos? 500 quilômetros. Podia fazer isso em 50 dias, então, né? Baseado nos 20 lá por dia. Mas por que então demorou 40 anos? Não quer passar pelos processos. Presta atenção, crente ligado. Presta atenção. Quem está de olho em você não sou eu, não é o seu vizinho, não é o seu irmão que está do seu lado, é Deus. Então ele só vai te colocar em outro lugar quando ele entender que você está pronto. Sabe por quê? Porque o pastor é trouxa. Então se você chegar, começar a rir para ele e fazer, o que o pastor vai te pedir? Ah, fica no som aí para mim. Mas você começa a fazer, já está obedecendo, que pensa. Ah, Cadu, acha o mapa aí para mim. Ele achou o mapa e falou, olha, está obedecendo. O pastor, olha que benção, né? Já está pronto para ir para o céu. Não, querido, isso é o mínimo. Isso aí não tem nada a ver com Deus. Deus, ele quer o nosso coração, o nosso intento, o nosso íntimo. Então é muito diferente. Né? A pessoa sai, perto do pastor, eu não bebo, não fumo, e daí? Não mudou nada, eu
é muito mais do que isso. Aí alguém vai para a igreja. Está na igreja. Mara, aqui ó, águas amargas, escutando todo dia. Tome água amarga no ombro. Mas não está bebendo. E o beber água amarga, o que faz, igreja? Nos prepara para a caminhada, para o próximo passo. E aí eu vou beber água amarga o resto da vida? Não, eu vou beber água amarga e lá do lado Deus tem o quê? 12 fontes com palmeiras me esperando. Amém? Mas aí eu não quero a água amarga. Então, igreja, fica onde está. Ah, mas eu vou voltar. Não consegue voltar porque você tem medo de voltar. Você não vai passar pelos filisteus e Deus não vai abrir o mar de novo. Então, você fica nessa aí. Amém? Aí, um dia eu não vou na igreja, outro dia eu não vou. Aí eu quero voltar para o mundo, mas eu tenho medo. Aí fica um crente que nem vai e nem fica. Aonde está esse povo? Rodeando no deserto. Aonde está esse povo aqui no Brasil? Rodeando no Brasil. Aí sabe como é que o crente rodeia no Brasil? Hoje eu estou na Donai, Santa Cruz. Amanhã eu estou na Assembleia de Deus, Madureira. Aí nós vamos lá para Deus é amor. Aí sai Deus é amor. Agora vamos na Igreja Brasil para Cristo. E fica só caminhando no deserto. Acabou as igrejas de Patrocínio Paulista. Agora eu vou para Franca. Franca em frente. Vai na Assembleia Belém de Franca. Universal. Deus é mundial. Isso aqui fica só rodando no deserto. Ainda fica cantando a musiquinha. O pior não é rodar no deserto. O pior é ficar cantando. Caminhando eu vou para Canaã. Tá indo nada, crente. Tá indo para Canaã. Não, tá só rodando no deserto, achando que tá indo para Canaã. Tá não, tá rodando. Por quê? Porque o remédio tem que ser tomado. A posição tem que ser tomada, mas a gente não quer. Nunca quer. O remédio nunca quer. Vocês estão entendendo? Qual que é o remédio para a vida financeira que está descontrolada? Parar de gastar. Remédio amargo. Quem quer parar de gastar? Gastar é bom, sim ou não? Maravilhoso, quem gosta de gastar? Mas o remédio amargo para uma vida dessa é o quê? Parar de gastar. Qual que é o remédio para a gente prosperar naturalmente falando? Trabalhar mais e gastar menos. Mas a gente, quanto mais trabalha, mais gasta. Ou seja, não vai mudar em nada. Quer que eu te mostre como é que você fica rodando as finanças no deserto? Vou te mostrar. R$1.000 de fatura esse mês. Amém? No seu cartão. Mês que vem, quanto você tem de fatura para pagar? R$1.000. No outro mês, 1.200. No outro, 1.300. No outro, R$1.000. Ou seja, você não tem R$1 no bolso. Porque você está gastando dinheiro que você não tem. Porque o cartão é um dinheiro que a gente não tem. Então você está gastando dinheiro que você não tem. E fica sempre correndo atrás do rabo. Ou seja, rodando. Você não pode falar assim, eu quero comprar à vista. Porque você não tem para comprar à vista. Por quê? Porque o dinheiro que você tinha, você fez o quê? Pagou a fatura. Então agora você tem crédito, mas não tem dinheiro. E aí tem um remédio amargo para sair disso. O que eu tenho que fazer? Gastar só R$200. Porque eu tenho 1.000 de crédito, eu tenho que gastar só 200. Porque aí no outro mês eu vou ter os 1.000 para me pagar. Eu vou pagar os 1.000 e eu vou estar levando só 200. Aí já está me sobrando 800. Estão entendendo? Remédio amargo. Assim funciona. Remédio amargo no casamento. Quem conhece remédio amargo no casamento? Suportar o seu cônjuge nos defeitos, porque nas qualidades é uma maravilha, mas aprender a conviver e custa caro, meu filho. Então tem essa. E para os homens têm que entender isso, custa caro. Então a gente precisa o quê? De compreender. Quando a mulher fala assim para nós, eu vou fazer unha, aí você fala, mas Deus já não te deu a unha feita? Toda semana ela tem que fazer a igreja. Mas na verdade não vai fazer, vai pintar, porque a unha está feita. Ela fala, vou fazer unha. Aí quando você pensa que não, vou fazer o cabelo. Aí quando você pensa que não, estou sem roupa. Eu falo, o quê? Estou sem roupa. Guarda-roupa já estourou até os fundos, né? Que os caras guardam o fundo é mais frágil. Aí vai empurrando roupa, estoura os fundos, o guarda-roupa está lá. Né? Não tem roupa nenhuma. Nossa, não tem roupa. Aí você compra a roupa, né? O guarda-roupa está estufado. Aí, agora eu estou sem sapato.
Aí você compra o sapato, aí ela fala, agora eu não tenho onde pôr, tem que comprar uma sapateira. Você fala, já tem um sapateiro, você não estava sapato, agora olha a loucura que é. E a gente tem o quê? Que aprender a lidar com isso. E ainda tem mais, né? As mulheres ainda tem a questão dos hormônios. O Pedro estava aprendendo lá. Os hormônios também é tudo louco, tudo bagunçado, uma loucura. Tem mais hormônio do que tudo. Uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora não está mal, outra mãe está bem, nem ela sabe se está bem ou está mal. Aí quando está muito bem, ela fala assim, não sei o que está acontecendo comigo, porque eu não estou me suportando. Você fala, vixe, se você não está assim com você, você imagina quem está do seu lado. Né? Então você fica, rapaz, você olha que situação que as pessoas chegam. E a gente tem o quê? Água amarga. Ah, eu quero uma cama arrumadinha, eu quero uma jantinha, eu quero uma casa arrumada, limpa, eu quero uma mulher para quando eu sair eu ter companhia. Água amarga, querida. Você já quer a água doce sem passar pela amarga? Tem não? Não tem não. Então assim é a nossa vida. Vida com Deus, já falei. Ah não, eu quero ser um pastor. Ótimo, querido. Você não está disposto a lavar um banheiro, você não está disposto a lavar uma igreja, você não está disposto a perder uma noite fazendo alguma coisa, você não está disposto a perder seu final de semana fazendo uma visita por irmão, você não está disposto a obedecer ninguém. Como é que você quer ser pastor? Vai beber água amarga primeiro, então. Olha lá o pastor tinha completado a carreira dele aqui no Brasil. Deus fala para ele, vai para a África e começa tudo de novo. Mas você não vai começar aqui, pastor, não. Você começa lavando banheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a gente não tem essa disposição toda e quer uma vida com Deus. E eu quero finalizar, igreja. Eu misturei um pouco as coisas aqui, né? O testemunho, o contexto, porque eu achei tudo a ver uma coisa com outra. Amém? E aí eu vou finalizar o seguinte. Olha só que interessante. Capítulo 30, então, foi capítulo 16, eu quero falar isso aqui, eu queria falar o capítulo por capítulo aqui. Capítulo 16, filho. Aí o povo já encheu a barriga d'água. Aí eles estão com o quê? Com fome. O povo com a barriga cheia d'água está com fome. O que eles fazem? Partiram de Elim toda a congregação, capítulo 16, dos filhos de Israel, e chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e Sinai. Foi o 15º dia do segundo mês. Fazer quantos dias? 15º dia do segundo mês. 2 meses e 15 dias. Quando depois de deixar o Egito, toda a comunidade israelita começou a fazer o quê? Murmurar. Rapaz, como que crente gosta de reclamar, né? Deus me livre. Acabei de falar no início, nós não temos do que reclamar. Aqui no Brasil ninguém pode reclamar de nada, mas vive reclamando. Aqui em Patrocínio Paulista, então, rapaz do céu. Ou se, eu não sei se toda cidade é, mas o povo que reclama aqui, né? Aqui não tem não. O povo aqui reclama de tudo. Esses dias fala assim, ligaram lá na precisamos de fazer olha o que eles queriam. Queremos um ponto de ônibus aqui que nem os de Curitiba. Alto, dentro de uma cápsula, com ar-condicionado. Por quê? Porque o sol está batendo em nós. Gente, agora como é que a gente vai tomar conta do sol? Uma hora ou outra o sol vai bater naquele lugar. O ponto de ônibus está aqui, cobertura. Se o sol está aqui, o sol bate aqui. Se o sol está lá, né? Uma hora ou outra. A chuva de vento, quando está chovendo de vento, não dá para ficar debaixo. Nem em casa a gente fica direito quando está chuva de vento. Agora quer ficar no ponto. Aí nós não tem nenhum ônibus alto, eles ficam um ponto de ônibus igual de Curitiba. Olha a loucura do povo daqui. E reclama ainda, vai falar, não. Uma reclamação. Aí tem um circular grátis. Quanto que é o circular? Grátis. Toda hora. É porque não dá tempo de fazer a cidade em 15 minutos, por isso não tem aquela coisa de não para. Aí quando o circular atrasa 1 minuto, filho do céu, o cara está com a vida dele toda atrasada. Mas se o circular atrasar 1 minuto, rápido. E se adiantar? Mesma coisa. O motorista tem que trabalhar, parece que trabalha no sincronismo da Fórmula 1. Ele não pode nem atrasar e nem adiantar 1 minuto, porque senão o povo reclama. Aí lá na África, morando dentro de uma lata, com 47 graus, deve estar uns 80 graus. Outra coisa, estava ventado ainda para o Cadu. Mas passou ali perto do Morragu, tinha uns tratoristas trabalhando lá, trator sem cabine. Tudo sujo, estava de longe, estava tudo sujo. Aí quando o cara vem para a prefeitura,
sem cabine não dá para trabalhar, porque pode ser que passa por uma beira de morte. Reclamando, cara. Reclama de tudo. Nossa, que carro velho, que ano que é? 2024, não vou dar uma porcaria dessa não. O cara tem um carro velho de 72 na casa dele, mas o que ele trabalha em 2024 é velho, porque o povo gosta de reclamar. Esse povo aqui, eu tô falando esse aqui, viu? Aí, versículo 3: e os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão. E olha a reclamação, que dramático. Antes fôssemos mortos pela mão de Yahvé na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne. Olha, o Satanás já faz negócio de carne faz tempo. Olha só, essa picanha não é de hoje que está sendo oferecida para o povo, gente. Está aqui, ó. Aqui, esse povo aqui, viu? Quando nós estávamos sentados perto da panela de carne, quanto que, fala para mim, quanto que escravo come carne no Egito, gente? Comia carne, era só osso, resto de faraó, osso. A panela até parece que tem panela de carne. Aí continua aqui, ó. E podíamos comer pão com fartura. Olha só, está trocando a liberdade por um pedaço de carne com pão. E hoje em dia no Brasil só com pão com mortadela ainda. Rapaz. Aí continua. Evidentemente nos trouxe a este deserto para fazer esta multidão morrer de fome. Gente do céu. Então Moisés diz: eis que farei descer pão do céu, sairá o povo a colher. E aí o que acontece? Deus derrama o maná. Amém? Pão do céu todos os dias para esse povo. E continua aqui, e depois eles querem água, e aí sai a água da rocha, e eles continuam reclamando, e continuam murmurando, e já passa 20 anos, 30 anos no deserto, e o povo continua lá do mesmo jeito, igual os crentes, reclamando no mesmo lugar. A vida não rompe, não sai do deserto, não consegue nada na vida, e está reclamando, e não está obedecendo. E Deus já não está aguentando mais. E aí chega em Êxodo 33. Aí o povo estava de rebentar. Vou explicar como é que chega no 33. Passamos lá pelo monte, aonde Moisés subiu para falar com Deus. Na hora que ele volta, o que o povo está fazendo? Adorando o bezerro de ouro. Aí chega, o que vocês estão arrumando aí? Não, eu não fiz nada, esse povo me obrigou a fazer. Aí Moisés vai, manda matar todos os que estavam adorando outros deuses e segue outro povo. E esse era o melhorzinho que estava seguindo, viu, gente? Aí segue esse povo de novo. Aí Moisés, aí Deus já falou assim: não tem cabimento desse povo não, vocês vão morrer tudo aí. Aí Moisés suplica por esse povo. Sabe Moisés que todo mundo quer matar toda hora, apedrejar? Ele que fica suplicando por esse povo todo dia. E aí no 33 diz assim, ó: e Yahvé orientou Moisés. Depois disso tudo, Deus então deu uma nova oportunidade. E Yahvé orientou Moisés: vai e sobe neste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito. Ide para a terra que eu te prometi, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: eu darei a tua descendência. Então Deus reafirma o compromisso. Diz assim: enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os hevezeus e jebuseus. Amém? É todo aquele povo que estava com medo. Deus falou assim: ó, esse povo é chato demais, então eu vou mandar vocês, ainda vou mandar um anjo para acabar com esse povo aí. Vocês não me enchem mais o saco. Estou brincando, essa parte não tem não. Versículo 3: sobe para a terra que manda leite e mel, eu contudo não subirei no meio de ti. Deus não estava aguentando mais. Porquanto és um povo insubordinado, de dura cerviz, e acaso eu seguisse convosco, eu poderia exterminar ao longo do caminho. Olha que povo bom, o Deus de amor, o Deus de misericórdia. Ele olha para esse povo: esse povo é tão bom, mas tão bom. Vou providenciar um anjo. Vocês vão, o anjo vai derrotar esse povo, mas eu não vou com vocês, porque pode correr o risco de eu ter que exterminar vocês. Porque a dura serviço, coração duro, teimoso. Então pode acontecer isso. Coitado desse povo, né, igreja? Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, olha como é que esse povo é interessante.
Assim que esse povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente. Vocês entenderam o que aconteceu? Deus está com eles o tempo todo. E eles estão o quê? Rejeitando a Deus o tempo todo. Quando Deus fala, então, vai, eu vou mandar um anjo. Por que, Senhor? Não é possível que o nosso coração está tão duro. Não é possível que o Senhor vai sem nós, que nós vamos sem o Senhor. Não tem cabimento uma coisa dessa. E começa a prantear, começa a chorar. Por que Deus não quer ir comigo? Eu sou tão bonzinho, eu sou tão obediente, tão temente a Deus. Já faz mais de 30 anos que eu estou aqui nesse deserto, na luta. Já faz 30 anos que eu estou na igreja. Não é possível que Deus agora vai se apartar de mim. Não, eu não aceito. Aí continua o texto. Assim que o povo ficou sabendo, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: diz aos filhos de Israel: sois um povo renitente, de dura cerviz, e por mais um momento eu subisse em vosso meio, é certo que eu teria que vos destruir. Agora, pois, retira os vossos enfeites. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde a sua saída ao Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar suas tradicionais joias e enfeites. Essa porcariada, igreja. Joia e enfeite, está falando, enfeite, joias, não. Isso aqui ainda eram os costumes que eles tinham trazido do Egito. Isso aqui era. Posso falar? Pode? Eu não posso, gente. Vocês ficam me limitando, eu dou os exemplos aqui. Não dá para me dar exemplo. Pode. Mas pode? Então tá. Pode, né? Opa. Não dá. Aí, a piriguete saiu do Egito. Amém? Ela tinha uma roupa que não era adequada para andar com o povo de Deus. O que ela fez com essa roupa? Trouxe junto. Continuava andando com Moisés, mas com a roupa de piriguete. Amém? E aí, o malandro, que era malandro, tinha aquelas roupas dele de malandro de botina. Que hoje em dia tem uns malandros diferentes, né? Hoje eu reparo que tem uns malandros de botina. Antigamente, se andar de bermuda e botina era uma coisa inadequada. Mas hoje em dia, os malandros de botina kit malandro. Um bonezão, 3 corretonas de prata daquelas de cachorro, parecendo a guia que eu tenho da Kate, lá de casa de cachorro. Eu tenho uma guia daquela, mas é 3. Pulseiras, tipo carioca. Agora meu filho, tipo carioca. Tá daquele jeito ali. Vem lá, só que aí tem o restante da roupa. Um bermudão com a cara de palhaço, uma camisa escrito Cadu do Corte, com palhaço também, e uma caveira fumando maconha, uma botina amarela com meia na canela. Vem com o Senhor Jesus, está do mesmo jeito, ainda com a latinha de cerveja na mão e um bique no cordão de crochê. Rapaz do céu, aí vem aquela belezinha, Cadu, daquele jeito. Gente do céu, ele está caminhando também na igreja, cara, normalzinho caminhando na igreja. Gente do céu, estamos te obedecendo, você está tudo tranquilo, né? Sem contar tanta frouxa de vez em quando, ele está muito calor com uma tanguinha frouxa, ele vem. Aí você fala, gente, a que ponto nós chegamos? Você está lá, caminhando. Aí quando se arrepende, fala assim, agora eu vou tirar isso aí, me arrependi, vou andar conforme tem que andar. Amém? Aí Deus fala, então tudo bem. Agora eu vou pensar o que eu vou fazer, porque sinal que já melhorou uma coisa. Porque se nem essa porcariada de brinco, de pulseira, de argola, que vocês adoravam os deuses lá do Egito, vocês conseguiram tirar nesse tempo agora, imagina o resto do coração como é que está. Né? Se o externo não conseguiu mudar em nada, imagina o interno como é que está. Então agora que pelo menos deu essa melhoradinha, você comprou um terno, uma bíblia, uma gravata, eu vou ajudar você. Vou pensar no que eu vou fazer. Estou brincando essa outra parte, viu? Vai comprar terno e gravata. Só se quiser, se quiser, não tem problema. Se não quiser, também não tem problema. Amém? Mas não seja um malandro de botina na igreja. Amém? Continua o texto. Pode continuar? Pode?
Que legal. Vocês estão vendo que eu já posso pregar mais, gente. Eu vou ter que pregar assim, ó. Né, Felipe? Vai dar um exemplo igual o russo aí, carrega. Tem jeito, eu tenho que falar. Igreja, aí esse povo, vamos adiantar, vamos fechar isso aqui. Números, capítulo 14, a gente já conhece também. Aí esse povo continua subindo. E chega, na verdade, números 13 e 25. Aí esse povo chega de frente da terra. Quantos anos depois? 40 anos depois. A putina velha amarela é a mesma que saiu do Egito, porque crescia no pé. Amém? Chega lá, 40 anos depois, bonitinho na porta lá do coisa. Aí Deus fala o seguinte: tá vendo essa terra aí que eu entreguei para vocês? Então, escolhe 12 líderes aí e vai lá dar uma espiada na terra, ver como é que é lá, ver se não é a terra. E Deus já tinha falado que desceu de lá, ó. O povo dessa terra é fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Eu vou enviar meu anjo, vou matar ele, esse e esse outro. Então eles já não tinham novidade nenhuma de quem morava lá. Isso foi besteira. Quando eu li o primeiro texto nosso lá em Êxodo capítulo 3, Deus já tinha falado, ó, terra mana leite e mel e habitada pelos seus fariseus, os cananeus, os jebuseus. Já tinha falado, não tinha nenhuma novidade. Aí vai esse povo lá, dá uma olhada na terra e volta os 12. E aí, como é que foi lá? A terra mana leite e mel. Cada uva lá que parece uva de tudo, fora do comum. Ó, um cacho de uva, 2 homens carregando, pra você ter uma ideia. Eu penso, é possível, algumas unidades, não estou acreditar que você é possível, é boa e gigante. Aí apontaram, tinha um israelita lá, tá vendo o Felipe? Tá vendo o Felipe? O cara, era que nem gafanhoto perto dos caras lá, tão grande que eram os caras. Olha o tamanho que era. Vixe, então os caras eram grandes mesmo. O cara não, então, bicho, pequenininho perto dos caras, os caras eram gigantes, não ficou que nem gafanhoto perto deles. E o muro deles, fortificado, hein? Tem gente que nós passamos. O exército bem treinado é muita gente. Ou seja, mas não vai conseguir essa terra que Deus nos prometeu, não. Mas desde quando que Deus não vai lá lutar pela terra e conquista a terra? Não, Deus falou, eu vou te entregar. É só para a gente dar o passo de fé. Aleluia. Mas aí esse povo foi lá, olhou, viu que era terra. Aí deve ter pego a promessa, vamos conferir. Jebuseus tem? Tem. Heveus tem? Sabe tem? Ué, então, parece que esse povo mesmo que Deus falou que mora aí. Está tudo certo, a terra é esse, o lugar é esse. Mas Deus não consegue usar isso aí não. Ah não? Não. O que nós vamos fazer então? Vamos apedrejar o Moisés, vamos apedrejar o Arão e vamos arrumar um líder para levar nós de volta. Gente, você não consegue tomar conta da terra onde Deus está mandando isso, você imagina que vai conseguir voltar para trás. Vai morrer na onde? No deserto. Aí Deus olha essa incredulidade de novo e fala, gente, eu falei que eu ia matar vocês, eu viesse, vocês insistiram, né? Mas esse coração de vocês não mudou. Vocês ficou 40 anos no deserto e não passou pelo processo. Vocês estão do mesmo jeito de quando vocês chegaram diante do Mar Vermelho. Vocês estão olhando isso aí e estão achando intransponível da mesma maneira que vocês olharam o Mar Vermelho. Só que o Mar Vermelho eu podia abrir para vocês passar. Agora esses aí, vocês teriam que dar o passo. Não tem como eu fazer isso para vocês. No Mar Vermelho eu disse, diga ao povo que marche. Era a mesma coisa. Era só marchar. Só que o que acontece, igreja? Muitas vezes a gente vive pelo natural, pelo que está vendo, ao invés de viver a promessa do Senhor. E a promessa é uma terra que manda leite e mel, mas os meus olhos vê gigantes bem armados protegendo a promessa de Deus. Aí eu me equiparo a Deus. Eu não consigo. Realmente, a gente não consegue nada do que Deus prometeu, sozinhos. Mas Deus estava com eles, de dia e de noite. O anjo do Senhor estava com eles. E o próprio Deus, igreja, que estava com eles. Não era só apenas uma coluna. Não. Lá, quando a gente leu, a gente viu que Deus estava naquela coluna de fogo e Deus estava naquelas nuvens. Então Deus estava com eles o tempo todo.
E mesmo assim, igreja, olha só o que é uma reflexão. Eu queria que essa palavra fosse uma palavra de exortação, mas na verdade foi de repreensão. Olha só o que é reflexão. Eles caminharam com Deus durante 40 anos. 40 anos caminhando para morrer no deserto. Gente, 40 anos caminhando com Deus para morrer no deserto. Eu vou ficar na igreja a minha vida inteira, passando dificuldade, sofrendo, para depois ainda perder a terra prometida, além de não romper aqui. Olha só, olha, eu vou explicar isso aqui para vocês, para finalizar isso aqui. Vai ser só uma hora de explicação, rapidinho. Ó, presta atenção. Se eles entram na terra prometida, o que vai acontecer? E eu viver plenamente, gente. Estava lá, ia morrer de fome lá, uva do tamanho do mundo, carne, fruta, tudo quanto é coisa, mel, pão, abundância de água, terras fartas. Ia viver o melhor de Deus aonde? Aqui nessa terra. Ia viver o melhor de Deus. Durante quantos anos mais? Mais de 40, porque eles demorou 40 para morrer, passando dificuldade no deserto. Imagina vivendo no banho melhor. Então, olha o tempo que eles iam usufruir das coisas boas do Senhor. Mas aí, além de eles serem privados de usufruir das coisas boas do Senhor, ao invés de ficar 40 anos usufruindo das coisas boas, eles ficaram 40 anos sofrendo no deserto. E depois, morreram. Vamos trazer para nós? A gente vai ficar na igreja, se privando de algumas coisas, sofrendo alguns ataques, sofrendo algumas perseguições, não vai tomar os remédios certos, não vai tomar água amarga, não vai passar pelo processo, não vai viver o melhor. Porque se tiver alguém que quer estar vivendo em Canaã, glória a Deus pela sua vida, né? Se você já estiver vivendo em Canaã, bênção do Senhor. Mas se você ainda não estiver vivendo em Canaã, vou te falar um negócio: o problema é o seu coração, a sua dura serviço e a sua desobediência e teimosia. Porque Deus tem a Canaã para nós. Aleluia! Amém? E eu não estou falando do céu, não, estou falando daqui da terra. O reino de Deus, ele tem coisas boas para nós aqui nessa terra. A palavra de Deus diz: ó, não tem ninguém que se abstenha de alguma coisa, que perca alguma coisa nesse mundo por causa de Deus e não seja retribuído 100 vezes mais. Não tem ninguém. Então, se não está acontecendo com a gente, é que a gente não está se enquadrando na obediência, no temor e com o coração. E melhor ainda, esse povo, nós aprendemos que eles não entraram na terra por quê? Não. Por que eles não entraram na terra prometida naquele texto que a gente viu semana passada? Concluímos, pois, que esse povo não pode entrar na terra prometida por causa da incredulidade dos seus corações. Concluímos, pois, que muitos de nós não têm vivido melhor nessa terra por causa da incredulidade do nosso coração, por não crer que Deus é capaz de fazer. É simples, bem simples, né? Carlos Eduardo deu um testemunho. Melhor dia do barbeiro, qual que é? Sábado. Aí Deus foi um compromisso que dia? Pra quê? Simples, gente, pra quê? Pra testar, pra ele não ter o coração dele. Porque ele poderia muito bem ter falado: pastor, nossa, sábado eu não consigo, porque é o melhor dia. Eu iria entender? É claro que iria. Deus iria entender? É claro que iria. Mas Deus iria saber onde estava o coração dele. Aí, olha só que interessante. Aí ele pega e fala assim: pastor, estamos juntos, eu vou, tranquilo, estou lá com o senhor, beleza, compromisso para Deus. Aí ele ia perder o dinheiro, ia, porque ele deixou de trabalhar. Aí o que acontece? Um rapaz liga para ele, oferecendo para ele uma outra oportunidade em outro dia, que vai suprir muito mais do que ele iria fazer naquele sábado, porque era o último sábado do mês, não é o melhor, que era o pior, na verdade, né? Então, não, era o primeiro sábado, né? Vamos resumir: antes do pagamento tem dinheiro, então não ia ser o melhor sábado do pagamento. Então ele vai trocar o pior sábado, que é o que antecede ao pagamento, por um dia que seria dos melhores. Por quê? Porque ele fez o que era correto. Mas nós estamos falando de um item na
vida. Agora imagina se tudo que Deus propôs para a gente obedecer. E o que a gente se transforma? Imagine tudo. Ó, é para ir lá, ótimo. É para fazer não sei o quê. É isso, é tudo que Deus propôs para a gente obedecer. Você imagina aonde a gente vai viver? Numa Canaã que manda leite. Aleluia. Amém? Agora, igreja, não tem outro jeito. Ou a gente aprende que existe a promessa, existe o início e existe o caminho, que são os processos que nos levam até a promessa. Ou a gente aprende isso, ou a gente vai sofrer e vai padecer. Só vai ter uma coisa melhor que esse povo. Esse povo, eles não viviam pela graça. Então, talvez se perderam. Nós ainda vamos ter a misericórdia e a graça de Deus, que muitos de nós não vai viver nada de bom nessa terra, mas ainda vai receber a glória, o que é fantástico. Mas Deus não tinha só a glória, Deus tinha vida boa e plena nessa terra para nós. Amém? Engana-se quem acha que Deus colocou a gente aqui para sofrer. Ele colocou a gente aqui para passar pelo processo. Que processo é esse? O processo para nos preparar para viver a plenitude com Ele no céu. Aleluia. Agora presta atenção, se a gente não conseguir viver aqui e ir para lá, imagina. Se eu não converso com Deus agora, eu vou conversar com Ele na eternidade e falar o quê? Se eu não conheço a história do Senhor agora, eu vou lá aprender depois? É complicado, gente. É complicado. Se eu não me interesso por Ele agora, como é que eu vou me interessar depois? Mais uma vez, mais uma manhã, nós vamos sair daqui reflexivos, pensativos. O que eu estou querendo passar? O que o meu coraçãozinho duro está me privando de receber? O que meu orgulho está me privando de receber? O que a minha incredulidade está me privando de receber? Porque é só crer que Deus é Deus, igreja. Mais nada, é só isso. Nós tivemos aqui, ó, testemunhos de muita coisa aqui já. Vamos ver se eu consigo trazer o seu bezerro dele. Tem um testemunho que ele parou de respirar, morreu e ressuscitou. E ele viu o corpo dele na mesa. Eu vou trazer ele aqui para dar um testemunho disso para vocês verem. Aí nós temos testemunho de gente que a menina veio aqui quinta-feira, falou que usava droga para arrebentar, né? Era cocaína, era muita, e hoje ela está até pregando a palavra do Senhor. A gente tem testemunho de gente que vivia na rua, né? E hoje está para a glória do Senhor. A gente tem testemunho do Carlos Eduardo ali, que vivia caído nas calçadas todas, nas festas, sendo o bobo da corte, né? Achando que era ele achava que ele era o centro, mas na verdade ele era o bobo da corte. O bobo da corte era chamado para quê? Para alegrar o povo. E no final, o jeito o bobo da corte está triste e preso. Amém? Sim, funciona. Mas no momento da festa faz mal. E aí tem o Carlos Eduardo ali trazendo todo esse testemunho para nós. Nós temos muito mais, nós temos a irmã Sirene aqui também, que já foi boba da corte também. Ficava por aí nesse show velho aí, passando vergonha, e acha que estava abafando. Né? Ela já deu, se eu estou expondo aqui, eles já deram testemunho aqui, eu estou falando. Então nós temos muitos outros testemunhos, de pessoas que resolveram dar o primeiro passo. E o primeiro passo, Carlos Eduardo, é a liberdade. O que é a liberdade? Passar o Mar Vermelho. Se livrou do Egito. Agora eu preciso livrar do Egito. O Egito se livrou de mim, agora eu preciso me livrar do Egito. Porque Deus não tem somente uma liberdade. Deus tem uma liberdade e uma abundância para nossas vidas. Então Deus não nos tira do mundo e nos joga nas trevas, ou nos joga num lugar de sofrimento, ou de escuridão, ou de tristeza, não. Deus nos tira do mundo, do Egito, e tem para nós a terra que mana leite e mel. Qual que é o problema? Eu preciso passar pelo processo. Daqui fica a outra aqui também. Quantos dias? Não vai com 7 dias. Eu preciso passar, igreja, pelo processo para chegar aonde Deus quer que eu esteja. Amém? Então é isso. Todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui essa manhã, todos, sem exceção, já saiu do Egito. Aleluia. Tem alguns que já atravessaram o Mar Vermelho, né? Que é o batismo.
Aí está doidinho para atravessar, está só esperando o cara bater, né? Então, alguns já atravessaram o Mar Vermelho. Só que tem muita gente estacionada em mar. Tem muita gente parada em mar. A gente precisa sair daí. Tem alguns ainda que estão no monte, adorando outros deuses. Tem alguns que estão reclamando, que estão com fome, que não tem água. Tem alguns que estão reclamando da distância. Tem alguns querendo desistir. Nós estamos igualzinhos esse povo aqui, cada um numa etapa. E alguns estão com o coração de Caleb e Josué. Tem também, tem. Mas precisamos todo mundo nos alinhar. Precisamos todo mundo viver o melhor, todo mundo viver coisas boas. E para isso, igreja, a gente precisa começar a romper. E o que é romper? Colocar a palavra de Deus em prática. Não tem outro caminho. Vamos nos propor vários caminhos. Mas é só o caminho da obediência, gente, que leva ao propósito que Deus tem para nós. Só isso. Amém? Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer o que o nosso Deus nos falou aqui essa manhã. Aleluia.